Show no Maracanã, né, para afastar de vez a crise que poderia ter começado, né, com aquela derrota contra o Central Córdoba. E hoje foi um espetáculo no Maracanã. E eu que sempre venho criticar o time aqui, né, chamando eles de bando de cego, né, porque parece que não treina finalização, não tem pontaria nenhuma. Hoje vou ter que dar o braço a torcer. Foi uma exibição de gala de todo mundo. Hoje foi irretocável. O próprio Michael, né, que parecia que vinha fazendo um primeiro tempo abaixo, fez uma jogadaça no gol do Arrascaeta, né, que foi o dono da noite, né, como eu coloquei no título, um gênio, né, duas assistências, um golaço, fora todas as outras jogadas. Ele já chega com a 4 gols nesse campeonato e duas assistências, 6 participações em gol em 4 jogos, é o artilheiro do campeonato, né, nessa primeira etapa do campeonato, sem dúvida é o melhor jogador. E vamos falar um pouco sobre esse jogo, né? Flamengo Juventude 6-0, a maior goleada do campeonato, que é tudo que a gente gostaria de ver, né? A torcida sempre pede e o Felipe Luiz atende, né? Ele sempre disse que ele gostaria de representar a torcida dentro de campo, né? Como técnico, que ele entende o que a torcida gosta. E hoje ele mostrou mais uma vez isso, né? Já no intervalo do primeiro tempo, né? Primeiro para o segundo, ele tirou o Pulgar, colocou o Luiz Araújo, né, com o jogo já 3-0, tirou o primeiro volante, né, o volante de mais marcação do time, que já tinha feito o gol, inclusive, e botou um atacante, né, que notadamente todo mundo sabe que inexplicavelmente ele virou Ronaldo quando sai do banco, né, sempre entra muito bem o Luiz Araújo, e depois ainda mexeu de novo no time, colocou Cebolinha e o Pedro, mais dois atacantes, e depois ainda botou o Bruno Henrique, ou seja, todas as alterações no sentido de é, ser mais ofensivo, né? Em nenhum momento ele segurou o time foi para dentro desde o primeiro minuto e por isso esse grande resultado. Né? Tirando a substituição do Alexandre, né, que foi 6 por meia dúzia, aquelas situação esquisita ali, que depois do jogo ele alegou que foi um incômodo no músculo da coxa, mas aqui em casa, né, até meu pai falou que parecia mais caganeira, né? Que ele do nada, um segundo antes estava super bem e logo depois já saiu correndo direto pro vestiário, não falou com ninguém, não falou com os médicos, enfim. Isso não me parece uma atitude de quem tá com dor no músculo, né? Com um incômodo. Enfim, nem foi fazer gelo nem nada, mas enfim, só uma teoria aqui minha. Mas é isso, o Flamengo jogou muito bem. O Michel, como eu disse, vinha abaixo, mas resolveu dar sua contribuição. O Wesley sempre muito bem. Hoje teve a volta do Danilo, né? Que estava 2 meses parado. Eu já fiz vários vídeos comentando sobre o Danilo aqui, que eu acho que ele é um ótimo jogador, mas que não conseguia jogar de jeito nenhum. Estava bichado, parece que já veio bichado. É, Jogou uns 5 jogos e depois nunca mais apareceu no time. E hoje jogou muito bem, como sempre, né? Super seguro. Parece que não erra nada, assim como o Alexandro, né? São dois jogadores assim muito experientes, muito seguros, que realmente são uma baita adição para o Flamengo. E como eu botei no título de novo, né? O bicho papão voltou, né? Para quem tava achando que aquela derrota contra o Central Córdoba ia desestabilizar o Flamengo, né? Gerar uma crise. Não tem porquê, eram 27 jogos de invencibilidade, né? O Flamengo estava quase alcançando a invencibilidade do Jorge Jesus. O Felipe Luiz errou assim naquele jogo, né? Eu comentei isso em outro vídeo, no vídeo do jogo em específico. Só que contra o Grêmio, já no jogo seguinte, né? Lá no Sul, já tinha sido esse mesmo espetáculo. O Grêmio olhou o Flamengo dentro de campo. O Flamengo sobrou contra o Grêmio lá no Sul, que historicamente sempre foi uma dificuldade para o Flamengo. Né? O Flamengo sempre perdeu muito mais do que venceu lá. Isso vem mudando desde 2019. Mas mesmo assim, o Grêmio é um grande time, né? E a diferença daquele jogo para esse é que, novamente, né, parecia que agora eles tiraram, fizeram operação no olho. Agora o time acertou tudo, né? Todas as finalizações foram no gol. Também com a volta do Pedro, né? Que já vou falar. Mas contra o Grêmio, o Flamengo já tinha sobrado. E só faltou o gol realmente. Foi 2-0, mas foi um jogo tranquilaço. O Flamengo não sofreu nada. E hoje, né? Apesar do Arrascaeta ter sido o grande nome da partida em termos técnicos, né? Desfilou em campo. O grande nome da partida, né? O grande destaque fica para o Pedro, que voltou, né? Depois de 7 meses, já tinha voltado
no jogo contra o Central Córdoba, né? Voltou meio na fogueira, com o time perdendo, tendo que fazer gol, tendo que correr muito e o time não criando nada. E hoje, já entrando com a parada resolvida, já voltou fazendo 2 gols, né? Como eu já disse aqui, o Pedro é muito diferente, ele é diferente de tudo que tem aqui. O Gerson, né, que muita gente aponta como o melhor jogador do Flamengo, no geral, assim, na atualidade. Acho que não dá para discordar muito, né, o que o Gerson veio fazendo desde o ano passado. Hoje ele é titular da seleção brasileira e até com a queda do Arrascaeta, que não consegue ficar saudável, o Gerson tomou esse papel de protagonismo e está fazendo muito bem. Só que eu acredito que o Arrascaeta, o Pedro é o mais diferente que tem aqui, né? Porque meios campos bons tem vários aqui no Brasil, né? Tem o Alan Patrick do Inter, tem o próprio John Arias do Fluminense que joga uma barbaridade. Mas quando eu olho para o cenário de 9 aqui, para mim o Pedro é muito diferente do que tem aqui, né? Não vejo ninguém nem de perto com a qualidade dele. Tem bons atacantes, óbvio, né? O Cano e o Verré que sabem fazer gol, né? Mas são caneludos, né? Não são jogadores habilidosos. E o Yuri Alberto, que está numa fase muito boa. O Hulk eu não considero que é um 9, mas enfim, é um jogador que está nessa prateleira, nesse nível, um jogadoraço. Mas o Pedro, realmente para mim é um jogador muito diferente, também sabe fazer gol. E acredito que ele só tenha somado o Flamengo e foi muito bom ver ele saudável, né? Porque foram 2 gols de quem tá confiante, né? Porque o primeiro foi uma testada assim, né? Você acabou de romper o ligamento, um gol de cabeça, você tem que pular. Depois ainda tem impacto no chão. E no lance do segundo gol mais ainda, né? Porque ele que sofre o pênalti. Ele vai para cima de 2 marcadores dentro da área, tenta dar o elástico, erra, mas depois consegue o drible, toma a porrada e cai. E ele mesmo sofreu o pênalti, então ele cobrou o pênalti, né, já que ele é o cobrador oficial, mas ele era pelo menos antes da lesão. E hoje demonstrou que ele vai continuar sendo. E bateu muito mal, né? Vamos ser sinceros, bateu no meio do gol, foi uma cobrança horrorosa. Só que é isso que eu falo da questão da confiança dele na parte física. Porque para ele dar um pique daquele depois de 7 meses sem jogar, né? Pra se dividir com o goleiro ainda por cima, né? Não era ele correr simplesmente em direção à bola, o goleiro estava vindo de encontro a ele. Então ele dá um pique daquela velocidade ainda chegar antes do goleiro, é porque ele está muito bem fisicamente, realmente. Foi uma recuperação muito impressionante, né? Eu mesmo me perguntei aqui num vídeo se ele não estava voltando muito cedo, mas esses jogos iniciais dele tem mostrado que não, que ele voltou bem como sempre, e isso é o maior reforço do Flamengo na temporada. Enfim, Flamengo líder absoluto do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras ganhou, mas agora o Flamengo está com mais, acho que mais 6 de saldo de gol, né, na liderança. E agora se preparar para o jogo contra o Vasco no sábado, né? Dar mais uma porrada neles para conseguir, né, já que o brasileiro é prioridade, conseguir abrir mais margem na frente do Palmeiras, né? Mas diz aí, quem que você acha que foi o destaque do jogo? Valeu?